Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live aqui do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. É uma alegria estarmos aqui novamente para uma live, como dissemos, de estudos, de análises, sempre do ponto de vista crítico, porém tendo como sempre como base a doutrina espírita. Bem, uma satisfação, como já dissemos, estarmos aqui junto a vocês. Já quem se encontra aqui é a Estela Luzes, que fala de Dallas, nos Estados Unidos, a Liliane Santos, de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, Fernanda Linhares, de Florianópolis, Santa Catarina, enfim, o pessoal se achegando aqui. Quem não puder assistir na noite de hoje terá aí a gravação, né, que poderá, inclusive, ser acessada a qualquer momento. Bem, pessoal, então o título do nosso estudo de hoje é O Chico me disse e a contradição dos heterodoxos. Então, iremos tratar de dois temas em um só momento, né? E, obviamente, que esses dois temas têm muito a ver, porque advém justamente do esforço de alguns de caminharem paralelamente ao espiritismo e, por vezes, se utilizarem do espiritismo para difundirem suas ideias, muitas das vezes nada ortodoxas, isto é, heterodoxas. Inclusive, há pouco, inclusive colocamos no nosso canal, vou colocar aqui para vocês, ó, a definição de heterodoxo, né? Que é uma palavra que eu venho utilizando correntemente, mas já vim, obviamente, já há um bom tempo, para definir justamente essa postura que costuma, inclusive, os partidários dessa postura, dessa linha de pensamento, costumam atacar muito o que eles chamam de ortodoxos espíritas. Ora, se eles atacam os ortodoxos, aqueles que eles chamam de ortodoxos espíritas, no sentido de que são indivíduos, né, ou o grupo de indivíduos que tem nas obras de Kardec como as obras basilares da doutrina espírita e que repudiam tudo aquilo que venha contrariá-las, então, obviamente, eles estão num polo oposto, que é o da heterodoxia. E heterodoxia tem um sinônimo, que é cacodoxia, ou cacodoxia, como alguns pronunciam. E como vocês estão vendo aí, retirado de um dicionário da internet, né, odicio.com.br, cacodoxia é o mesmo que heterodoxia. E vejam lá o sentido dessa palavra. Ensinamentos perversos. E é o que eu vou procurar demonstrar na noite de hoje. Que essa postura heterodoxa vem trazendo ensinamentos perversos para dentro da doutrina espírita, para dentro do movimento espírita, melhor dizendo, porque a doutrina espírita está incólume, mas para o movimento espírita, com posturas, com ideias, com propostas completamente divorciadas daquilo que foi proposto não só por Allan Kardec, mas pelos espíritos superiores. Inclusive, eles forçam a ideia de que tudo teria saído da cabeça de Allan Kardec. Não é verdade. O espiritismo, como nós temos relembrado, é um trabalho coletivo. E aí forçam uma situação que é a seguinte: mas o espiritismo não trouxe a última palavra, porque de Kardec para cá muita coisa mudou, e isso e aquilo. E primeiro, o espiritismo nunca se colocou como última palavra. Só que para que ele se transforme, ou para que algum princípio, alguma coisa que ele ensine se modifique,
Não será em função de um grupamento ou de um indivíduo que simplesmente discordou do que está lá nas obras de Kardec e se acha o reformador. Inclusive, já houve vários, né? No último programa, um dos últimos programas lá no Polêmica Espírita, nós mostramos as últimas supostas reencarnações de Allan Kardec. Né? Então, essa palavra, cacodoxia, né, vem do grego e quer dizer justamente isso daí. Ó. No grego, também pode ser traduzido como análise superficial. Veja como tudo bate. E também quer dizer doutrina ou opiniões incorretas. Assim sendo, ortodoxia é o seu antônimo. E aí nós vamos relembrar aqui rapidamente, porque nós já citamos isso em outros estudos. Então vamos tirar aqui, remover. E vamos apresentar aqui o que Herculano Pires dizia sobre isso, né? Só para que fique novamente claro. Né? Vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Pronto. Agora vamos para o outro compartilhamento aqui do nosso blog, né? Onde vou ler aqui a palavra de José Herculano Pires sobre a questão ortodoxia e heterodoxia. Ele diz o seguinte, sempre bom lembrar, muitas casas espíritas começaram a deteriorar-se quando se entregaram à orientação dos supostos mestres espirituais. Dali por diante, numa sequência natural, encheram-se de doutrinas próprias, chegando algumas a retirar dos seus cursos as obras de Kardec, fundando escolas meio igrejeiras, meio esotéricas, instituindo-se uma ginástica de passes classificados e manobrados em estilo das antigas escolas magnéticas, criando ordens especiais no tipo de congregações marianas, chegando ao cúmulo de declarar em artigos de jornais que a sua linha doutrinária não era ortodoxa. Então, percebemos, pessoal, que se vem atacando a ortodoxia já há um bom tempo, por parte desses indivíduos ecléticos, que se dizem ecléticos, geralmente ou que adotam ou uma linha meio igrejeira ou meio esotérica, como disse lá Herculano Pires no curso Dinâmico de Espiritismo, a sua obra. Então, artigos jornais que a sua linha doutrinária não era ortodoxa, mas heterodoxa. Isso quer dizer que não seguiam a doutrina certa de Kardec, mas uma mistura de doutrinas espiritualistas. E conforme falamos no outro estudo, no livro Da Hora do Testemunho, Herculano Pires diz o seguinte, pode alguém transigir com um erro sem dele participar? Fomos acusados de ortodoxo. Então, isso que eles vêm fazendo, não só em relação a mim, mas em todos aqueles que têm a mesma postura, né, já vinha ocorrendo com o Herculano Pires. Aí ele prossegue, mas ortodoxia quer dizer doutrina certa, e a heterodoxia, largamente pregada em nosso meio em nome de uma falsa tolerância, quer dizer mistura de doutrinas, confusão de princípios, colcha de retalhos. Então, aí, mais uma vez, é importante nós definirmos, né, o que vem a ser ortodoxia e heterodoxia. Bem, agora eu vou apresentar para vocês um vídeo, que inclusive algumas horas atrás eu já deixei disponível aqui no canal, vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem, né? Que é... Opa, não está... Deixa eu consigo compartilhar aqui. Não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai aparecer. Né? Onde nós fizemos aí uma série de... Deixa eu mostrar aqui para vocês.
obviamente, né, que nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, não consta, né, o vídeo original na sua integridade, mas os vídeos estão na internet, né? Obviamente que nós separamos as partes que nos interessavam mais em relação àquilo que nós vamos analisar, né, na noite de hoje. Pronto, já consertei aqui. E vamos, então, nos utilizar desse vídeo. Então, tá aí, ó. Inicialmente, o que nós vamos analisar, pessoal? Vamos analisar algo que vem assolando o movimento espírita já há um bom tempo, que é o tal do Chico Me Disse, ou Chico Medicismo. Acredito que foi um termo criado pelo nosso confrade amigo Marco Milani, né, para falar justamente dessas práticas, onde o indivíduo, para chancelar aquilo que ele acredita, ou inclusive obter uma chancela indireta para si próprio, ele então se utiliza de supostas conversas com Chico Xavier, com supostas falas de Chico Xavier acerca dele próprio ou de alguma tese, né, que ele venha a considerar válida, mas ele apresenta para o público como tendo sido aí chancelada pelo médium Chico Xavier. Claro que nós respeitamos o médium Chico Xavier, porém ele não pode ser, e ninguém deveria ser, a única fonte de confirmação de determinados fenômenos. Chico Xavier tinha, como qualquer ser humano, suas virtudes e seus defeitos, e também as suas limitações, como todo ser humano. Mas, como vocês vão ver agora, nos parece, fica evidente que, para alguns, Chico Xavier possuía faculdades, né, poderes, enfim, conhecimentos que ultrapassam tudo que a gente possa chamar de humano, inclusive. Vocês vão ver aí. Esse vídeo inicial, nessa parte inicial do vídeo, vocês já conhecem, que é lá do nosso estudo que nós fizemos sobre Sai Baba, onde tivemos aí o Clóvis Nunes retirando aí, né, tendo dito que Chico Xavier teria também né, confirmado, ou que teria confirmado, né, as faculdades paranormais do guru indiano Sai Baba. E vocês já viram lá que não é nada disso, né? Sai Baba não teve qualquer tipo de paranormalidade, não passava de um prestidigitador, de um ilusionista, de um charlatão, de um mágico, né? E aí, nesse trecho que eu vou voltar a mostrar para vocês, não é isso que Clóvis Nunes tenta passar. Inclusive, né, ele foi várias vezes à Índia e talvez temendo, né, que todas essas idas à Índia tivessem sido em vão. Então, ainda nos dias de hoje, ele sai por aí propagando que Sai Baba era um grande paranormal, um avatar, segundo eles se utilizam desse termo, um espírito de uma grande elevação. Então, vamos acompanhar e, na sequência, teremos outros adotando essa mesma estratégia. Vamos lá, vamos verificar, então. Deixa eu ajeitar aqui o volume, vamos lá. Aí eu voltei meio frustrado. Mas quando eu estava na casa de Chico Xavier, mais ou menos um mês depois, eu levei a cinza para o Chico. Aí disse, Chico, isso aqui tem energia dele. O Chico botou a foto dele na mesa e apagou. Ele cochilou na frente da foto. Quando ele voltou, ele disse, meu filho é um espírito muito alto. É muito elevado para o povo dele. Ele é um ser de muita altura espiritual. Aí eu disse, olha, eu trouxe uma cinza que ele transporta para a mão. E na Índia todo mundo usa. Ele estava meio debilitado, pediu água a Neuza, botou a cinza na água, bebeu logo.
Aí pegou a cinza assim, ficou na mão e disse: meu filho, isso parece uma cinza vulcânica. Aí eu tinha gastado $800 e o resultado do exame dizia: não é cinza animal, não é cinza vegetal e não é cinza animal. Duas vezes, né? Talvez tenha se equivocado ali. Bem, como já dissemos anteriormente, essas mesmas cinzas foram analisadas por laboratórios na Europa e o resultado foi que era giz. Então, há algum problema aí nesta história. Vamos lá. Tudo indica que pode ser uma cinza vulcânica, mas tem que ter outro exame para saber. Se eu soubesse, não tinha gastado meus $800. Então, como dissemos no outro estudo, né, Chico Xavier passou até a ser um laboratório de análises ambulante. Quer dizer, até isso conferem a Chico Xavier. Tem a capacidade de analisar quimicamente determinados materiais. A paranormalidade do Chico foi mais rápida, instantânea. Que coisa, né? Bateu certinho, ele não sabia nada do exame. Absolutamente nada, não tinha dado tempo de dizer aí. Bem, agora teremos uma fala do Robson Pinheiro, que é um indivíduo que chegou, inclusive, a fazer parte no movimento espírita, logo no início aí das suas atividades, e que hoje se diz um universalista, né? E também milita muito proximamente à Umbanda. A gente vê que os seus livros têm uma conotação toda aí mais voltadas para a Umbanda. Então vamos ver o que ele disse lá atrás sobre um encontro que ele teria tido com Chico Xavier. Resolvi, alguns meses depois, assim que eu me senti mais fortalecido, visitá-lo em Uberaba, e ele recebeu a mim e a um companheiro, o Rodrigo, e éramos 8 pessoas, eu era a 7ª pessoa da fila. Ele nos recebeu em casa, e ele, quando me viu, falou assim: traz o meu livro aqui agora. Aí eu falei assim, eu estava com o livro escondido, eu escondi atrás. Eu falei assim: que livro, Chico? Ele falou assim: o livro que você escondeu aí, o livro do meu amigo José Gleber. Eu falei assim: olha, o livro do Joseph Gleber. Eu tirei o livro, passei à frente do pessoal e falei assim: deixa eu ler de uma vez. Bem, lembrando que esse livro que ele dizia carregar era um livro de sua própria autoria, do próprio Robson Pinheiro. Então vejam que Chico Xavier aí é utilizado como um autêntico garoto propaganda. Mas o engraçado é que ele em público não fazia propaganda de ninguém nem de nada. Mas todo mundo saía de lá dizendo que Chico Xavier só tinha dito coisas boas, que chancelou o livro, que o livro é maravilhoso, que isso, que aquilo. Né? Já o outro levou cinzas, que o Chico Xavier, na mesma hora, analisou, disse que era cinza vulcânica, que o Saibaba era um indivíduo de grandes qualidades espirituais, etc, etc. Vamos continuar vendo. Você lembra aquele livro que você mandou me entregar? Você lembra? Nem chegou em minhas mãos, meu filho, porque desviaram o livro. E a gente sabe os caminhos que fizeram para que o livro desviasse. Aí ele falou comigo assim: então eu vou ler agora, porque eu ler agora depois eles podem tomar, mas já, o conteúdo já fica. Interessante que ele pôs a mão esquerda sobre... Bem, antes de ele falar sobre essa próxima questão envolvendo Chico Xavier, ele ali também atribui ao Chico Xavier o conhecimento de que o livro teria sido desviado, né? Quer dizer, não teria chegado às suas mãos. Quer dizer, obviamente que quem desviou das mãos do Chico Xavier não avisou, né? Então aí ele dá a entender que o Chico Xavier tem um conhecimento quase que divino, porque ele tem conhecimento de coisas que ele não presencia fisicamente. Então é quase como uma onisciência, o que também é um exagero. Agora, preste atenção nesse próximo fenômeno que ele atribui à figura de Chico Xavier. Vamos lá. O livro pôs à direita, que assim parou e
concentraram para si. Veja o que o Joseph escreveu na página tal, e citava a página e o capítulo. Ele teve coragem, precisava ser abordado, o corpo mental, André Luiz falou rapidamente. Veja como ele foi corajoso, que bom que ele escreveu isso. Em menos de 2 ou 3 minutos, o Chico leu o livro. Ouviram isso? Ouviram isso, pessoal? Deu para entender? Em 2 ou 3 minutos, o Chico leu o livro inteiro, apenas fazendo assim, põe a mão no livro, pronto, ele leu o livro todo. E sabia lá em uma página onde é que o espírito tal que o médium Robson Pinheiro teria psicografado, né? Onde ele fala do tal corpo mental. E aí ele atribui, né, isso aí a uma faculdade, inclusive nada tem a ver, né? Quer dizer, não se sabe, não se tem caso nenhum, né, de da capacidade de alguém de colocar a mão num livro e absorver o seu conteúdo. Vejam só. Isso seria uma ótima para os preguiçosos, né? Das pessoas que não gostam de ler, porque elas colocariam a mão ali e pronto. Tomou conhecimento do livro inteiro em 2 ou 3 minutos. Olha como que lidam, né, com a ideia ainda do miraculoso. E se utilizam dessa ideia do miraculoso para endeusar figuras humanas que, embora respeitáveis, têm as suas limitações como todo ser humano. Que Chico Xavier detinha uma série de tipos de mediunidade diferentes, todos nós sabemos. Só que isso não basta para esses aproveitadores, né? Ainda mais quando é para favorecer a eles mesmos. Então vamos continuar vendo aqui. Voltar só um pouquinho aqui. Pronto. Escreveu isso. Em menos de 2 ou 3 minutos, o Chico leu o livro. Naturalmente, a gente sabe que não é nenhum milagre, né? É a mediunidade da psicometria, que era uma faculdade que o Chico possuía, né? E no contato com o elemento material ou extrafísico, dá para a gente desenvolver essa faculdade. Tem tanto livro para ler. Seria tão bom, já. Pessoal, nós fomos atrás, nós pesquisamos para ver se nós encontrávamos algo relacionado à psicometria, né? Para ver, né? Às vezes nós não sabemos tudo, né? Ninguém sabe tudo. Eu não acho que sei tudo, então, por vezes, né, numa situação como essa, eu vou atrás, eu procuro pesquisar. Fui atrás de tudo que eu tinha em casa sobre psicometria, fui na internet. Eu não achei nenhum caso em que a psicometria, né, quando presente, desse a possibilidade da pessoa de ler um livro tocando-o. A psicometria é a capacidade de uma pessoa, uma faculdade anímica, onde ela consegue, de certa forma, registrar impressões do passado em objetos. Não tem nada a ver com isso que ele falou, que você toca um livro e você, de repente, vem para sua mente todo o conteúdo dele. Você lê o livro psiquicamente. Então, né, muito interessante. Engraçado que ninguém também nunca registrou isso do Chico Xavier. Essa é uma outra característica dos que exploram esse Chico me disse. É justamente isso. O Chico Xavier nunca fez nada parecido para outras pessoas, mas fez para ela. Né? Quer dizer, para ele ali, ele demonstrou ter uma faculdade anímica que para ninguém mais ele demonstrou ter. Só demonstrou para o senhor ali médium. Né? Então isso é deveras interessante. Vamos continuar vendo. Bem, agora eu vou explicar isso daí, antes de vocês assistirem.
esse vídeo aí nós retiramos de um canal no YouTube que divulga os vídeos e a própria pessoa do mais novo falso Allan Kardec, que vocês bem conhecem, né? Da Casa Plataforma da Mistificação, como nós carinhosamente apelidamos. Então, esse indivíduo está realmente acreditando que se trata da reencarnação de Allan Kardec, um indivíduo com grandes potencialidades morais, intelectuais e mediúnicas, e aí, né, divulga isso na internet. E nesse vídeo vocês vão ver que ele atrela a existência dessa casa universalista a condição da cidade do Rio de Janeiro ter uma missão especial. E isso também ele vai atribuir a uma fala de Chico Xavier, que vocês vão ver logo no final disso daí. Tá? Mas aí eu vou pedir para vocês analisarem essa conversa que o Chico Xavier tem com o Senhor. E vocês vão me dizer o que vocês entenderam. Né? Me parece, mas não vou querer influenciar vocês, que não tem nada a ver com o que eles estão dizendo, mas quem vai dar a palavra final são vocês. Então vamos lá. Casa, plataforma de oração. A casa do Senhor se chamará casa de oração. Então ele está dizendo ali, né? Cita Isaías 56:7, Chico Xavier. Aí ele abre aspas para a fala do Chico Xavier que vocês vão ouvir. O museu foi reaberto. Né? Aliás, a fala do Chico Xavier o museu será reaberto. Seria uma previsão, né? Ele entende como uma previsão do Chico Xavier. E aí ele diz lá que essa casa que eu acabei de citar abriu em 2020. E que Jesus é seu presidente. Vocês vão entender por que ele mistura Jesus com a figura do presidente, tá? Então vamos lá. Prosseguindo. Plataforma é o monte alto simbolizado por Isaías, onde o Senhor nos levará e seremos felizes. Não faltam pontos de referência para que despertemos para a verdade. O Rio de Janeiro é a capital espiritual do Brasil e do planeta. O Rio de Janeiro é a capital espiritual do Brasil e do planeta. Quer dizer, já não bastasse aí o Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho, agora é o Rio de Janeiro. Mas por que ele diz isso? Porque surgiu, né, a Casa Plataforma da Mistificação. Então, isso seria um sinal divino de que é no Rio de Janeiro assim, o foco da regeneração de todo o planeta. Jesus Cristo construiu sua casa na cidade do Rio de Janeiro. E o Cristo Redentor no alto do Corcovado é um símbolo para o nosso despertar. Então, viram ali, né? Ele até atrela a estátua do Cristo Redentor, que isso também seria, né, a representação dessa realidade, etc, etc. Agora vejam a tal conversa que ele tem com uma pessoa que o foi visitar, que Chico Xavier teve com um visitante. Então, vamos lá. Vamos tá. Pois então, o senhor está na capital, capital verdadeira da República. Isso ocorre porque esse senhor aí, né, já está em cabelos bem grisalhos, ali, bem brancos, responde à pergunta de Chico Xavier, que lhe pergunta, né, de onde ele vem, de onde ele é. E ele fala que é do Rio de Janeiro. Aí o Chico Xavier diz, pois então, o senhor está na capital verdadeira da República. E aí ele emite uma opinião. Ele diz lá, Brasília é uma ilusão. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso?
Eu acho que vocês vão entender da mesma maneira. O que ele quis dizer é que o foco do poder, o centro do poder, ainda está no Rio de Janeiro, que, como vocês bem sabem, antes de Brasília ser construída, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, na opinião de Chico Xavier, naquele momento, né, Brasília não concentrava todo o poder. Os poderosos estavam no Rio de Janeiro, decidindo os rumos do país. Nós, particularmente, eu acho que àquela altura, né, isso foi lá pelos idos do final dos anos 90, né? Ele vem a desencarnar em 2002, né? Chico Xavier desencarna em 2002. Eu, particularmente, não via mais o Rio de Janeiro como sendo o centro do poder no Brasil. Mas ele tem direito lá de, enfim, emitir sua opinião, não há nada de mal nisso. E ele repete lá, o Rio é que manda. Então ele está falando de política. Percebe que não entrou em nada de religião. Aí ele diz, vai se abrir o museu. Bem, eu acredito que ele ainda continua falando de política. Porque no Rio de Janeiro nós temos o Museu da República, que era, né, justamente a sede do governo federal. Era a sede onde residia o presidente da República. Então, Chico Xavier aí meio que faz uma previsão que não se confirma. Ele diz que vai se abrir um museu, quer dizer, ele está querendo dizer, no meu entender, que o presidente sai de Brasília e volta para o Rio de Janeiro, quer dizer, volta para o Palácio da República, que passou a museu depois que Brasília é construída. Olha lá, o presidente vai entrar. Está novamente falando de política. E ainda diz, mais hoje, mais amanhã. Tá? E no final diz, o Rio é o Rio. Então ele quis, né, agradar lá o cidadão que vinha do Rio de Janeiro para visitá-lo. Agora, eu acho meio temerária essa postura do Chico Xavier de dizer certas coisas, porque mesmo naquela época as pessoas se aferravam a tudo que ele dizia. Né? Às vezes o que era uma brincadeira ou um comentário qualquer, na cabeça dos místicos, passa a ser uma previsão. E foi justamente o que aconteceu, né, para esse cidadão que postou esse vídeo, alegando que Chico Xavier fazia alusão, veja bem, ao tal falso Allan Kardec reencarnado e a casa em que ele atua. Vejam bem a forçação de barra, coisa que nós vamos ver, né, mais adiante também, sendo realizado, sendo feito por outras pessoas. Mas aí eu vou mostrar para vocês uma suposta comunicação mediúnica de Chico Xavier, né, do espírito Chico Xavier, ao falso Kardec reencarnado. E veja que a deturpação vai além. Vamos acompanhar. Nem preciso dizer muita coisa. No final da minha última encarnação, eu disse para um homem que veio me fazer uma pergunta, Olha, que o mistério estava no Rio de Janeiro. agora eu pergunto para vocês, a palavra mistério é dita em algum momento nas falas que vocês acabaram de ver? Vejam que aí, esse pseudo-médium, falso médium, como já nós
fizemos vários estudos, várias lives para analisar, né, as suas falas, a sua postura, as suas crenças, diz receber Chico Xavier e o Chico Xavier é completamente desmemoriado. Porque nessa fala aí, não é falada a palavra mistério em momento nenhum. Ele não fala o mistério está no rio. Vocês viram aí. Então, pessoal, são essas coisas que nos dão a convicção. Porque muitos partidários do falso Kardec reencarnado vocês vêm aí nos comentários, vêm nos acusar. Como é que você pode ter certeza, isso e aquilo? Tá aí, pessoal. Vamos lá, vamos continuar vendo. Sim, é no Rio de Janeiro, mas vai se estender para todo o Brasil. Por que ele diz isso? Como alguns de vocês devem saber, eles estão anunciando nessa casa plataforma da mistificação que estão abrindo filiais, que têm intenção de abrir filiais pelo Brasil inteiro e, quiçá, mundo afora. Então é por isso que ele tenta encaixar na boca desse falso Chico Xavier espírito todas essas coisas. Então, novamente, a tática do Chico me disse. Só que agora não é o Chico me disse enquanto encarnado. Agora já estamos num outro patamar. Agora a moda é colocar nas palavras do Chico Xavier desencarnado, mesmo que eu tenha que teatralizar um Chico Xavier que vai falar só coisas boas sobre mim, só vai novamente chancelar a minha pessoa, a minha obra, as minhas coisas, tal como vocês viram alguns minutos atrás, do médium heterodoxo universalista, querendo passar para o público de que Chico Xavier leu o seu livro em 2, 3 minutos e achou maravilhas sobre o livro, porque falava do corpo mental que o André Luiz havia citado muito rapidamente em uma das suas obras. Eu acho que está bem clara, né, essa tática. Prossigamos. Quando eu disse que o mistério estava no Rio, Emmanuel me disse isso, mas ele só disse isso, ele não disse mais. Nem eu sabia que mistério era esse. Mas eu lhes confirmo uma coisa, não é referente a políticos. Por que ele comenta isso? Porque, obviamente, quando a pessoa assiste esse vídeo, ela imediatamente imediatamente verifica que Chico Xavier está falando de política. Então, para que esse vídeo adquira a credibilidade que ele deseja, no sentido de que estaria falando dele próprio e da casa que ele é no qual ele é o chefe, ele então, né, teatraliza um Chico Xavier espírito que aí passa a explicar o que ele queria, na verdade, dizer. Vamos lá. Não é referente a um presidente da República. Muitos se equivocaram achando que eu estava falando de um presidente, de política. Não. Eu estava falando de mediunidade. E isso já está acontecendo. O mistério é no Rio, mas vai se propagar por todo o Brasil e toda a humanidade terrestre, inclusive os países onde não se cogita a espiritualidade. Bem, vemos aí o Chico Xavier aí, espírito, fazendo mais uma previsão. Então vamos ver se realmente essa profecia vai ocorrer. Vamos ver realmente
se o falso Allan Kardec vai ter essa projeção toda que ele anda dizendo aos quatro ventos por aí, colocando essa previsão na boca de espíritos. Quem viver verá, né, pessoal? Vamos lá. Mediante o que Jesus vai fazer. Jesus vai fazer as coisas com muita ordem. Afinal, nós temos pouco tempo e muito trabalho a ser. Então vejo aí, né, que no final ele fala que nós temos pouco tempo. Mais uma vez, né, como nós alertamos em outros estudos, se aproveitando dessa onda de transição planetária, que nós estamos na nossa última encarnação, que nós seremos aí tragados pelo astro intruso, etc, etc. Quer dizer, é uma maneira, né, de também convencer pelo medo e trazendo essa apreensão. Olha, é a última oportunidade que vocês estão tendo na Terra. Né? E, obviamente, isso aumenta o calibre do fanatismo em relação a ele próprio. Bem, antes de prosseguirmos, vamos ver os comentários aqui de vocês. Vamos lá. Rapidamente aqui. Tem, né, os comentários. A Luana dizendo, daqui uns dias vão dizer que Chico está dentro de um disco voador chegando na Terra. Não duvido nada, Luana. Pelo jeito que a coisa tá, né? O Chico Xavier já foi até Saturno, já conversou com um ET lá, que disse que adorou o caldo de cana. Eu não estou duvidando de mais nada. Liliane Santos, um vídeo sobre o livro Nosso Lar, sobre fluidos, parece. Era um estudo desse livro. Deve estar comentando alguma coisa aqui sobre... Fernanda Linhares, Chico tinha 1001 utilidades, né? Ainda mais, pois é. Liliane Santos, mas tem um vídeo do Haroldo que ele diz que o professor Xavier do X-Men era inspirado no Chico, não sei de onde saiu isso. Meu Deus do céu, não dá nem para acompanhar, né? São tantos shows de horrores que a gente não consegue nem acompanhar o que se passa completamente, né? Então, deixa eu ver aqui mais... A Rose Ribas reclamando que quem fala demais dá bom dia cavalo. Essa sanha Chico é insuportável, né? Tudo colocam aí na boca do médium, né? Enquanto ele estava encarnado, e agora o fazem com ele desencarnado. Bem, então vamos lá, vamos prosseguir então, depois a gente lê com calma os comentários de vocês. Então vamos lá. Sobre Chico Xavier e Allan Kardec. Bem, agora vamos mudar um pouco de assunto e para tratar da questão de que se Chico foi Kardec ou não. Não preciso nem recordar, né? O Paulo Neto está aqui conosco, já vi a presença dele. Um grande abraço, Paulo. Amanhã estamos juntos lá no Polêmica Espírita, que o Paulo, né, fez uma série de estudos logo no início, né, das transmissões do Polêmica Espírita, destrinchando bem essa ideia de que Kardec não foi Chico Xavier. E nós sabemos muito bem que o maior responsável em propagar essa ideia é o Geraldo Lemos Neto, né? Então, vocês vão ver aí, né, a título mesmo de amostra, né, que, bem recentemente, o Geraldo Lemos continua aí dando entrevistas, reafirmando justamente isso. Então, vamos ver. O que você tem a dizer sobre isso? Não tenho a menor dúvida que são o mesmo espírito em vidas diferentes, não é? Então, está bem claro, né? Então, ele deixou bem claro aí, dizendo que não tem a menor dúvida, inclusive. Mesmo. Bem, e aí é que está a questão, pessoal. Por isso que nós colocamos lá o Chico me disse e a contradição dos heterodoxos. Geraldo Lemos Neto, nós qualificamos também como heterodoxo, porque ele vem forçando
uma ligação do espiritismo com a ufologia. Inclusive, né, em uma das suas falas, dizendo que Chico Xavier teria ido em espírito a Saturno e lá se encontrou com um ET que se encontrava numa nave espacial enorme, assim, gigantesca, e que o Saturnino teria confidenciado que uma vez teria ido ao Brasil e provado e adorado o caldo de cana. Só que aí nós verificamos que não é isso que diz o outro heterodoxo universalista, né, que diz ser a reencarnação de Allan Kardec. E aí ele novamente, dizendo-se aí mediunizado e recebendo o espírito de Chico Xavier, parece não concordar com Geraldo Lemos. Então vamos lá. Não sou Kardec. Kardec, a reencarnação de Kardec, é aquele o qual eu uso agora como instrumento. Viram aí? Então, o Chico Xavier espírito, né, através do médium, dizendo que o médium é o Kardec reencarnado. E por que dizer isso se eu, Chico, nunca disse quem eu era? Eu nunca disse que fui Francisco de Assis e nem João Evangelista. Meus filhos, não era o momento dessas revelações. Eles sempre se utilizam desse expediente. Porque não era o momento. Porque na época de Kardec não era o momento. Que 10 anos atrás não é o momento. Mas por que não era o momento? Em relação à época de Kardec, eles tratam o século XIX como quase uma era do bronze, como se fossem quase todas pessoas totalmente limitadas. Né? Sendo que praticamente tudo que nós temos hoje se originam justamente da Revolução Industrial, que remonta ao século XIX, com grandes inteligências que passaram pelo planeta e deram esse grande salto tecnológico aí, que proporcionaram esse grande salto tecnológico para a humanidade. Né? E agora, passaram-se aí 20 anos, 21 anos desde o desencarne de Chico Xavier e 2002 não era a época, agora é? O que mudou em 20 anos para que uma coisa não pudesse ser compreendida naquela época e pudesse ser hoje? Então, são essas alegações completamente ilógicas, completamente irracionais. O momento da revelação é agora. Claro, né? É agora porque ele seria aí o detentor aí dessas verdades, né? Pseudo-verdades, nós sabemos bem. Então, pessoal, nós nos questionamos em relação a uma outra figura que é detentora de um canal que ele diz ser o maior canal espírita da internet, que é o Espiritismo Raiz, que é o senhor Sabag. Para quem não tem acompanhado, o senhor Eduardo Sabag, muito recentemente, esteve, eu vou mostrar para vocês isso, visitando o mais novo falso Allan Kardec aqui na cidade do Rio de Janeiro. E fizeram uma parceria, onde ele daria alguns auxílios técnicos ao falso Kardec, né, em relação a como fazer vídeos, capas de vídeos, como, enfim, organizar isso para alcançarem mais visualizações. E, em contrapartida, ele poderia apresentar os vídeos produzidos, né, pelo falso médium e também falso Allan Kardec, falsa reencarnação de Allan Kardec, no seu canal, o Espiritismo Raiz. Então, houve aí uma parceria entre os dois. Agora, vejamos o que diz o Sabag em relação a Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec. Mas aí tudo bem. Aí, o que aconteceu? Depois ele desencarnou,
voltou com Chico Xavier, e aí ele teve uma encarnação maravilhosa, completando, né, psicografando mais de 450 livros, completando a vida, quer dizer, na verdade, completando o espiritismo que começou lá em Allan Kardec. Então, ninguém melhor que Chico Xavier para concluir a missão que Allan Kardec, né, iniciou. Então, no caso. E aí nós estamos vendo, né, novamente o senhor Sabag ao lado ali do falso Allan Kardec, e aí nós questionaríamos, afinal, o senhor Eduardo Sabag acredita que Chico foi Kardec ou acredita que o senhor aí, falso Kardec, de nome Pedro, seria a reencarnação de Allan Kardec? Daí nós percebemos, pessoal, que a preocupação dessas pessoas não é com a verdade. Não estamos dizendo aqui que isso seja uma questão importante, tá? De primeira grandeza, saber quem foi ou quem não foi a reencarnação de Allan Kardec. Isso é plenamente secundário. Quem coloca, na realidade, essas questões de quem foi quem, são esses heterodoxos. Porque eles querem se aproveitar do sensacionalismo que isso acaba causando. E com muito sensacionalismo, eles acabam atraindo maior número de seguidores, acabam atraindo maior número de likes e curtidas e visualizações. E também de assinantes do canal. Então, né, nós até perguntaríamos aí ao senhor Sabag em quem que ele acredita, porque não é possível acreditar nas duas pessoas. O senhor Geraldo Lemos, vocês viram aí, diz ter certeza absoluta de que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. E ele confirma isso, né? O senhor Eduardo Sabag concorda com o senhor Geraldo Lemos. E agora, em função, obviamente, do alto número de visualizações que tem tido o falso Kardec na internet, ele se aproxima para, então, divulgar os vídeos de alguém que contraria o senhor Geraldo Lemos e a própria opinião dele, se dizendo Allan Kardec. Então, vamos acompanhar. Mas quem entrou em contato com a gente primeiro foi ele. Ele vai explicar como é que foi, o que levou ele a entrar em contato com a gente. E combinamos. Aí a espiritualidade trouxe ele para cá. E aí, gente, foi uma guerra espiritual estrondosa. Veja aí, ó, a espiritualidade trouxe ele para cá. É sempre também esse mesmo expediente. Para se dar uma importância muito grande, novamente tentar passar para o público que os espíritos superiores estão, né, apoiando tudo isso, eles começam a contar essas histórias. O senhor Eduardo Sabag, inclusive, diz que o seu guia espiritual é nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro. Já esse rapaz que está aí no canto esquerdo da tela, se anunciou recentemente a reencarnação de Zaratustra. Vejam bem, só tem espírito iluminado aí. Só tem reencarnação de luminares da espiritualidade. E quando o próprio não tem a coragem de dizer que é um luminar da espiritualidade, ele trata de dizer, por exemplo, que o seu guia espiritual é um apóstolo. No caso, o apóstolo Pedro. Então, pessoal, vejam a que trilhas que essas pessoas querem levar o espiritismo. Ao completo ridículo, a completa loucura mesmo. Porque cada um diz uma coisa, cada um puxa a sardinha para o seu lado, são múltiplas as incoerências. Porque preocupação com a verdade fica realmente em último lugar. Vamos continuar vendo o livro. O livro não, o vídeo. Estrondosa para esse cara estar aqui hoje, só a gente sabe que a gente passou aqui, eu me comunicando com ele no WhatsApp, e eu evitava ficar falando o que estava acontecendo para não assustar o cara.
Entendeu? Os espíritos falam, não fala nada não vai assustar o cara. Fala não, só fala que tá tendo guerra espiritual e tal, mas a gente sabia que estava acontecendo aquilo. Ele diz que com a chegada dele, né, a casa Plataforma da Mistificação, houve uma guerra espiritual, que de repente uma turba de espíritos inferiores, incomodados com a chegada daquele outro grande missionário, então começaram a atacar a casa. E aí houve uma grande guerra espiritual. Parece que o pessoal anda vendo muito filme de ficção científica. Vamos lá. Os espíritos trevosos se manifestando na Sabrina, dizendo que não vai vir, a gente não vai deixar, e um monte de outras coisas, a Sônia sendo usada para resgate, os espíritos passando pela Sônia. Eu falei, fica tranquilo, isso aí é a luta lá que já perderam, o importante é a gente ficar aqui numa posição moral considerável, com boas intenções, que a luz vai ficar do nosso lado. Nós vamos... Então vimos aí que a intenção é justamente essa, né? Se dizerem assim, justamente esse ataque dos espíritos inferiores seria o indício de que eles são verdadeiros luminares da espiritualidade, reencarnação de pessoas muito importantes do passado, figuras de uma importância vital para o Brasil, para a humanidade. O Rio de Janeiro já acabou, inclusive, virando aí a capital, né, da espiritualidade no mundo. Então, veja que é tudo sempre muito megalomaníaco, né? Sempre essas pessoas dando uma importância muito maior que elas têm. Então, há uma mistura aí de uma presunção completamente desmedida, e aí, dentro dessa presunção, dentro dessa megalomania, eles se fazem valer do componente espiritual para convencer as pessoas de que aquilo é uma realidade. Vamos trocar conteúdos, entendeu? Eu tenho Podemos trocar conteúdos. Um conhecimento espírita também, porque eu também leio Kardec. Então vamos falar de espiritismo também, porque eu também leio Allan Kardec. O que adianta ler se deturpa e contraria tudo que encontra lá? É o tal da leitura descompromissada, porque a todo momento esse cidadão ataca direta e indiretamente os princípios mais elementares da doutrina espírita, dizendo que espírito é divisível, que pode encarnar em 25 ou 30 corpos diferentes, etc, etc. Né? Além de centenas de outros absurdos mais. Porque a nossa vida é muito parecida. Antes de entrar nessa parte espiritual, a gente levou a vida de zoeira, noitada, cachaça, combo, mulherada e tal, não sei o que, noitada, entendeu? Ele foi assim, eu fui assim, o Sérgio foi assim. Isso daí é porque a gente é espírito ruim? Não, cara, isso é normal. Novamente, né, ele tenta em quase todo vídeo se justificar, porque ele sabe que esse passado dele poderia comprometer esse novo personagem que ele cria em torno de si, de grande missionário, né, de reencarnação de Allan Kardec. E aí diz que ele viveu de maneira normal. Então, né, como se isso fosse efetivamente um comportamento em que não houvesse problema nenhum. Todo mundo faz, então é o certo. É a mentalidade, né? Ele explora justamente a mentalidade geral. Todo mundo faz, então é o certo. Ou quase todo mundo, né? Todo mundo é uma força de expressão. Então vamos lá. Você está encarnado aqui, você está no esquecimento. A alegação é sempre essa, que o esquecimento do que nós fomos em encarnações pregressas, em vivências pregressas, seria então a razão pela qual nós temos determinados comportamentos, inclusive comportamentos completamente moralmente repreensíveis. Então nós perguntaríamos, bem, para que serve a reencarnação? Então, para que serviria
se sempre na encarnação posterior nós estamos repetindo os erros. Então o espírito não traz absolutamente nada das outras encarnações. Então o Allan Kardec, que sempre foi um homem extremamente sério em todos os sentidos, que não se sabe que tenha tido esse comportamento em nenhum momento, porque na França também, obviamente, tinha lá os ébrios, ou esse cidadão acha que na França do século XIX não havia prostíbulos, não havia abusos do álcool. Eu não sei que concepção que ele tem do século XIX. Ele acha que bebedeira, prostituição, lascívia, é só coisa do século XXI. Então, são coisas, pessoal, que vocês veem, não fazem o menor sentido. Que quando eles veem que alguma coisa vai desmascará-los, então eles criam teorias como essa. Eu tive uma vida completamente normal. Eu tive relacionamento sexual com 600 mulheres ao longo da minha vida. Eu curti a vida adoidado. Mas isso não tem problema, pessoal. Isso é perfeitamente normal. Não é que eu seja uma pessoa ruim. Esse é o discurso que ele se utiliza, né, para livrar a barra em relação ao passado dele. Entendeu? A espiritualidade mesmo pode ter programado para que fosse dessa forma, porque de repente se a gente fosse colocado no meio espiritual desde cedo, a gente poderia se tornar até aqueles religiosos fanáticos, extremamente moralistas. Viram bem aí? Como já dissemos no estudo, né, no passado, ele chega a dizer que ter uma vida normal, como ele tinha, era melhor do que frequentar um centro espírita. Que os próprios espíritos não o levaram a frequentar um centro espírita, como que se preferindo que ele tivesse essa vida aí que ele diz ser normal. Não aceito isso, não aceito aquilo e tal. E o intuito da espiritualidade é uma coisa mais descontraída, não precisa ser essa coisa sisuda. Os espíritos não são assim, eles são... Os espíritos não são assim, né? Os espíritos superiores estão aí na noitada, os espíritos superiores estão aí na farra, eles não são assim, né, pessoal? Vocês concordam com ele? Que os espíritos mais elevados não são assim como a gente pensa que eles são, aliás? Realmente, né, pessoal? É de estarrecer. A gente fica até sem palavras para descrever tantos absurdos. Agora você vê o que a espiritualidade está fazendo. Em vez de usar aquela galera ortodoxa, toda moral, extremamente moral. Ah lá, ó, viu? Vocês viram aí? Você veja como a espiritualidade é sábia. Em vez de utilizar essa galera extremamente ortodoxa, vamos ver. Eles estão usando 2 baladeiros, 2 ex-baladeiros, um surfista que também baladeiro, né? Que doideira, né? Mas quando eu falo da proximidade, assim, eu falava algumas coisas que já... E aí morrem de rir, né? Claro, pessoal, que nada temos contra quem deseja mudar de vida, né? Ter um comportamento mais saudável, moralmente falando, fisicamente falando, ótimo. Se essas pessoas efetivamente, né, foram o que disseram ser, o que dizem ser, e agora deixaram de lado isso tudo, ótimo, nada teríamos contra isso daí. O problema vocês viram aí, né, que tentando passar para as pessoas que, né, se pode ser muito espiritualizado, se pode inclusive ser a reencarnação de um Zaratustra, de um Allan Kardec, ter como guia espiritual um Pedro, um apóstolo Pedro, e ter tido, né, esse comportamento por anos e anos a fio, e de repente, quando você sai dessa vida, você descobre ter essas características tão elevadas.
Da bebida, da noitada, da promiscuidade, aquilo mexeu comigo. Veja lá, ó, né? Que eu estava na noitada, eu estava na promiscuidade. Me tocou, né? Eu sabia que eu estava errado, mas mesmo assim eu continuava, mas eu sabia. Eu sabia que estava errado, mas mesmo assim eu continuava. Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Alguns segundinhos. Que doideira, né? Mas quando eu falo da proximidade, assim, eu falava algumas coisas que eu já falava da bebida, da noitada, da promiscuidade, aquilo mexeu comigo. Me tocou, né? Eu sabia que eu estava errado, mas mesmo assim eu continuava, mas eu sabia que estava errado. Então, por quê? A gente aqui fala de extraterrestre, porque eu tenho contato com extraterrestre desde novinho. Isso é muito bom, nós temos que falar mesmo dos extraterrestres, dos seres de outros mundos. Isso. Tem contato, mas a gente tem que se preocupar com uma coisa agora. Nós não somos do planeta Terra, mas nós estamos aqui. No momento, o planeta Terra é nossa casa. E aí, deixa eu até retirar aqui esse compartilhamento. E vocês viram aí, né? A cereja do bolo, ele dizendo que desde novinho tinha contato com extraterrestres. Engraçado que essa é uma outra contradição, porque ele diz ter tido contato com extraterrestres desde novinho, ter uma mediunidade onde ele via tudo, falava com os espíritos e levou essa vida? Não faz o menor sentido, né? Porque se alguém tem todas essas experiências, ela haveria, né, de se reconhecer especial, ou pelo menos dotada de faculdades tais que as diferenciavam da maioria das pessoas. Então é uma coisa que não faz muito sentido, né? A pessoa ter esses supostos contatos todos que ela diz ter e, ao mesmo tempo, dizer que levava uma vida normal, mas que agora ela despertou. Por que não despertou antes, se ela já tinha todas essas, né, presenciado tantas coisas fantásticas, como eles mesmos dizem? Então, são tantas as contradições, né, pessoal, que a gente ficaria aqui muitas e muitas lives, teria que fazer uma live praticamente de 2, 3 horas por dia, e aí a gente vê, né, a contradição desses heterodoxos, a contradição no que eles mesmos dizem, naquilo que eles mesmos defendem. Até ontem dizia, compartilhava com a opinião do senhor Geraldo Lemos, que Chico foi Kardec, e agora já se aproximou justamente daquele que se diz Allan Kardec reencarnado e que mediunizado diz receber Chico Xavier, onde ele assevera que não foi Allan Kardec. Então é uma misturada, né? Uma confusão absurda que esses heterodoxos, que esses universalistas, que esses indivíduos que não têm comprometimento nenhum com o espiritismo, eles têm comprometimento com teses sensacionalistas que vão atrair visualizações, vão atrair muita fama também, né? Vão se julgar aí representantes do médium Chico Xavier na Terra, depois de desencarnado, e aí passam a dizer que Chico Xavier lhes teria confidenciado coisas que ele nunca disse para mais ninguém, enfim, toda essa confusão aí que vocês têm acompanhado e que outros também têm se utilizado para atender aos seus mais particulares interesses. O primeiro, porque até hoje não admite, depois de tantas viagens à Índia, de que Sai Baba era um prestidigitador. O outro, no início aí da sua empreitada de livros, né, enquanto escritor espiritualista, né, se utiliza aí de uma situação que ninguém presenciou, onde Chico Xavier leu o seu livro em 2 minutos. Né? E o outro lá, dizendo receber Chico Xavier desencarnado para mostrar ao seu público, aos seus adeptos, de que ele efetivamente é Allan Kardec reencarnado. Bem, deixa eu ver aqui os comentários de vocês para chegarmos, então, ao fim do nosso estudo de hoje, que já está aí por volta de 1h10, né? Então, vamos lá. Claro que não vai dar para ler tudo, né?
A Estela Luzes perguntando justamente isso. Ó, mas o pseudo Kardec não disse que o Chico era ultrapassado? São as 1001 contradições, né? A Rose Ribas brincando aqui, vou ali rir e já volto. Vladimir Cabral, como médium em reunião mediúnica, me chegam as informações inteiras de uma só vez, de algum espírito que quer se manifestar, ou dos mentores que desejam que se fale sobre algo. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Sheila Siqueira dizendo, um tremendo impostor. Exatamente, um charlatão, um impostor. Camila Freire, se o Rio é a capital, imagina o resto. Ai, ai. Esse senhor deve ser da época do Império. A Fernanda Linhares, Chico deveria ter ficado quieto. Vladimir Cabral, né? O Distrito Federal era o Rio de Janeiro. Posteriormente, depois de construir Brasília, virou o estado da Guanabara, exatamente, né? Então, né, o Rio de Janeiro era a capital né, até a construção de Brasília, e com Brasília pronto, o Distrito Federal foi para Brasília. Então, o Chico Xavier defendia ali que o centro do poder, que as decisões ainda estavam sendo tomadas no Rio de Janeiro e não em Brasília, que Brasília era uma ilusão, era nesse sentido, né? E o outro já deturpou completamente a fala do Chico Xavier, que, na minha opinião, nem deveria ter dito coisa alguma, né? O Lona Conograi, o Chico se transformou em um oráculo, exatamente. Divinizaram um médium. Realmente isso é muito ruim, muito negativo para o movimento espírita, esse endeusamento, essa idolatria que se faz à figura dos médiuns e especificamente a Chico Xavier, Divaldo Franco e alguns outros, né? Marcelo Moraes, aqui, parabéns, Arthur, pelo trabalho de esclarecimento e divulgação da doutrina espírita. Eu que agradeço vocês aí por me aguentarem aqui no canal. Liliane Santos, a verdade eram opiniões emitidas que os deslumbrados viam como previsões ou certezas sobre esses assuntos. Exatamente. Vamos ver aqui. Vladimir Cabral impressionado aqui. Meu Deus, que loucura isso. Realmente... terrível, né? Estela Luz dizendo, Arthur, as pessoas não têm tempo de pesquisar e de se certificar da verdade. Deveriam, né, Estela? A internet está aí, enfim, né? Hoje eu acho que não tem muita desculpa. Claro, a internet não tem tudo, né? Você não vai achar não vai achar 100%, mas eu acho que, né, é uma boa ferramenta aí para as pessoas começarem a despertar. Claro que acessando os sites corretos, né? E não tantas besteiras também que tem na internet. A Luana dizendo, Chico não podia coçar a cabeça que o povo fazia interpretações. Péssimo isso, realmente, né? Fernanda Linhares brincando aqui, do Meyer para o mundo, uma fala nossa, né? Lá atrás. A Liliane Santos, e a família do Chico não tem a senha que iria confirmar ser o verdadeiro? Ninguém fala nada sobre isso? Pois é, essa história de senha também é outra piada, né? Porque, obviamente, se houve alguma senha, havia espíritos ali no momento que, a qualquer momento, poderiam, né, se passar para o Chico Xavier e dar aquela senha que eles ouviram. Vladimir Cabral brincando aqui, plataforma da mistificação. Realmente, pessoal, vejam bem, muita gente acha que a gente está pegando pesado. Existem duas situações, tá? Uma são as discordâncias naturais que possa haver dentro do movimento espírita, mas que a gente vê que vem e advém de pessoas sérias, de pessoas que têm um comprometimento, pessoas que não estão ali com segundas intenções. Porque se a gente realmente for ver, se pegarmos todos nós aqui nesse momento e falarmos sobre um determinado tema, a chance de haver uma discordância é grande. Isso é normal, isso é tranquilo. A gente administra isso. Vocês veem, por exemplo, a minha participação em vários canais, até em centros, em que eu não poderia dizer que eu compactuo 100% com as ideias, mas são coisas dentro do tolerável, porque senão a gente vai ficar numa bolha
e não vai ter contato com mais ninguém, porque se a gente for esperar as pessoas concordarem com a gente 100%, a gente vai viver sozinho no mundo. Então existe, isso é o meu ver, tá? O meu posicionamento. Então a gente consegue transitar bem, mesmo, né, dentro de alguns locais, ou em meio a pessoas que podem não concordar 100% com a gente, mas tem pelo menos, né, em grande parte concordam, né, com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. Outra coisa completamente diferente é isso que vocês estão vendo aí, que vocês viram aí e que vocês conhecem, que são esses heterodoxos que vêm com essas ideias completamente estapafúrdias, coisas que nem lembram o que o Espiritismo diz, que estão em contraposição ao que o Espiritismo diz. E a prática também. Com boa dose de sensacionalismo, se dizendo a reencarnação de X e Y, fazendo isso que vocês estão vendo. Então, em relação a essas pessoas, não tem conversa. Né? Não tem como harmonizar. Esse falso Kardec vive no canal dele dizendo que não se poderia atacar um irmão de fé. E eu até, nesse momento, aproveito e destino a minha fala para o falso Allan Kardec. Meu amigo, você não é meu irmão de fé, você não acredita no que eu acredito. E eu tenho, qualquer pessoa teria, todo o direito de vir à internet dizer da minha discordância, afirmar a minha discordância e dizer o porquê. Ao contrário de você, falso Kardec, que tira as coisas da cabeça e de livros que não são espíritas, a gente não está tirando da nossa cabeça. A gente está tirando da doutrina espírita. Aqui no YouTube tem a partezinha lá, comunidade, onde volta e meia estou postando alguma coisa aqui, né? Trechos das obras de Allan Kardec ou de pessoas confiáveis do patamar de um Herculano Pires, demonstrando esses nossos valores, que nós estamos compactuando com esses valores. Mas esse falso Kardec não compactua com esses valores. Tem essa postura heterodoxa, que nós mostramos o que quer dizer heterodoxia. Né? Ensinamentos perversos, que não encontra respaldo na ciência, não encontra respaldo no espiritismo, não encontra respaldo em lugar nenhum, a não ser para essa linha mística, esotérica, teosófica, que inclusive se contradiz entre si, entre eles mesmos, né? Esses autores todos que trazem essas obras dantescas aí, toda hora estão se contradizendo. Né? Então, com esse tipo de charlatão, com esse tipo de abordagem, não tem realmente como... E, novamente, não desejamos mal a essas pessoas. Só gostaríamos que elas não colocassem o espiritismo nessa bagunça toda que eles armaram. Né? Então, à medida que um indivíduo se diz a reencarnação de Allan Kardec, pronto, acabou. Ele já estabeleceu um vínculo que ele nem deveria ter. E nós mostramos que Allan Kardecs reencarnados não faltaram ao longo da história. E todos se mostraram falsos. Por quê? Nem em nenhum momento chegaram ao patamar mínimo, ao nível mínimo de um Allan Kardec. Em nenhuma característica possível e imaginária. Nem no sentido moral, vocês viram aí, e muito menos, né, no nível Allan Kardec em termos de inteligência. Né? Bem, então vamos lá, vamos ver aqui os comentários para a gente chegar então aos nossos finalmente. Fernando Linhares, lembrando que o filho adotivo do Chico, Eurípides e Gino, também disse que era Kardec, então não dá para confiar nesse cara também. Realmente é terrível, né? Vamos ver aqui mais algumas
pessoal, obviamente, né, muito impressionado, né, com essas... Estela Luz dizendo, esse pseudo-médio só manifesta espíritos que falam sempre as mesmas coisas, não há nada novo. Exatamente, esse é um outro indício que vocês também já notaram, né? São sempre as mesmas palavras, os mesmos conceitos, as mesmas falas, que ele vai colocando, né, como se fossem ali espíritos diferentes, né? Só muda a vozinha, né? Para o Chico Xavier, ele tratou de fazer uma voz de velho, de pessoa idosa, mas o Chico Xavier largou o sotaque mineiro, né? Virou um sotaque carregado de carioca. Engraçado que o espírito ele fala como velho, mas o sotaque é de carioca. Isso é que eu não consigo entender. Enfim, quem está aqui conosco também é o Jacarandá, desejando boa noite aí a todos. Estela Luz dizendo, né? O programa desse guru é insano e propaga tudo que se diz paranormal. Rose Ribas dizendo, se Chico é Kardec, Kardec emburreceu. Enfim, né? A Luana brincando aqui também, deveriam chamar o Arthur nesses podcasts para desmistificar tudo. Existem várias pessoas que têm esse mesmo pensamento, mas eles não chamam porque vão acabar com a ilusão. A televisão sempre foi ilusão. E agora nós temos outra mídia que também explora a ilusão, porque se eles acabam com a ilusão, acabam os trabalhos que eles desempenham, que eles realizam, né? Porque poucos se interessam pelas coisas sérias. As pessoas que vão assistir, ou as pessoas que assistem a canais como esses, que nós mostramos aí, se elas procurassem outros canais sérios, meu Deus, elas já teriam um conhecimento tão melhor para a vida delas, que ia agregar tanta coisa. Quanto tempo que essas pessoas perdem com fantasias, com mentiras, com ilusões. É realmente impressionante. Liliane Santos aqui brincando, seria muito engraçado. Arthur seria como o Padre Quevedo do Espiritismo. Eles nos tratam assim, realmente, né? Quase como que um Padre Quevedo. E aí dizem, né? Costumam dizer que a gente é o inquisidor reencarnado, ou que então estávamos lá no Egito perseguindo o faraó, né? Ele se diz a encarnação de um faraó, que naquela época nós estávamos lá perseguindo o faraó, etc, etc. Marcelo Moraes comentando, esse sujeito é um ícone do mau comportamento, lamentável, realmente é lamentável. Marlene de Oliveira, esse Pedro é uma piada. Fernanda Linhares, Made in Meyer. Realmente, pessoal, a gente tem que encarar, às vezes, na base do humor, porque senão a gente vai ficar maluco, né? Vai morrer de raiva e não vai adiantar nada, né? Fernando Linhares dizendo o seguinte, Sabag teve a pachorra dizer que ele foi um padre durante a Inquisição, que organizou uma mini-inquisição. Conhecimento histórico também zero, né, praticamente. Bem, eu acho que nós... Vladimir Cabral dizendo, esse povo só fala a espiritualidade, mas pode ser inferior também, que é o caso deles, exatamente. Marcelo Moraes dizendo, ter uma espiritualidade é selo de qualidade do ignorante. É verdade. Doutrina Espírita, que é o Fabiano Vidal, o falso Kardec é um fenômeno, incorporou até mesmo Deus. Pois é, nós mostramos isso aqui, né? Eles não têm limites, pessoal. E por que nós estamos insistindo um pouco, né, mais sobre isso daí? E certamente voltaremos a falar sobre isso, não com tanta frequência mais, né, porque já se esgotou, já tem um número razoável aí de vídeos falando sobre o falso Kardec, mas atentem bem o que eu vou dizer. Eles não vão parar por aí. Esses absurdos são só o começo. Eles estão percebendo, e eu tenho acompanhado os números do canal, principalmente de todos esses canais aí, principalmente do Falso Kardec, o Plataforma da Mistificação, e nós já temos visto, e isso é uma boa notícia,
né, para nós que temos, né, essa preocupação de que essas falsas notícias e falsas informações não se disseminem muito por aí, que no início ele tinha cada vídeo cerca de 200.000 visualizações e hoje as visualizações estão aí na faixa de 15.000 para cada vídeo. Então, possivelmente já estão se apercebendo de que as pessoas estão se cansando ou que as pessoas caíram em si. E para isso eles vão querer, né, criar novas situações para recuperar essas visualizações perdidas. Então pode ser que lance aí livro, né, comecem aí com algumas outras abordagens. Um dos últimos vídeos, por exemplo, já mostrou o resgate de espíritos ovoides, coisas que eles nunca tinham feito antes. Então mostraram ali todo aquele mise-en-scène, toda aquela teatralização, né, da mulher se debatendo toda, recebendo o espírito de ovoide, porque eles têm o poder de resgatar o espírito de ovoide. Então, vejam aí que cada vez mais eles vão, né, aumentando aí o nível da coisa para voltar a atrair mais adeptos e visualizações. Fernanda Linhares brincando aqui, viu, Arthur? Você que originou o conflito galáctico. Stella Luzes, eles têm que assistir o programa lendo e comentando da sua própria viagem, Pseudo Kardec. Ele vai ver que o Kardec da Era do Bronze falava sobre isso direto. Acho que eles estão com amnésia. É o Allan Kardec com amnésia, é o Allan Kardec que ensina tudo errado, né, tudo em contrário, enfim, né, realmente. Vladimir Cabral, gente, é só usar aquela máquina de raios lá do livro de André Luiz que acaba a guerra rapidinho. Jacarandá dizendo, são verdadeiros caça-níqueis, como acho que eles são os celestiais? Depois deles, o restante da população espírita são verdadeiros bocóis. E graças a Deus, né, pessoal, que por enquanto nenhuma figura importante, né, ou destacada, né, todos nós somos importantes, mas nenhuma figura mais destacada do movimento espírita deu bola para esse cidadão falso Kardec, né? Então é um bom sinal, né? Pelo menos isso, né? E ele acha que realmente daqui a pouco o movimento espírita vai abraçá-lo, que todos vão render ali louvas a ele. Ele tem essa esperança, está completamente equivocado, que todo mundo vai começar a achar que ele é Allan Kardec reencarnado, etc, etc. Vladimir Cabral dizendo, ele parou de tomar bomba, pois está menor, ou foram as noitadas e orgias em um jurerê. Doutrina, o Fabiano Vidal e o falso Kardec quer lançar o novo Pentateuco, exatamente, é o livro que nós falávamos, para atualizar a doutrina, imagino que vem por aí. Esse certamente é o próximo passo. E, obviamente, ancorado no dinheiro do YouTube. O que ele ganha no dinheiro do YouTube vai servir para patrocinar tudo isso daí, né? Então, eles têm de onde tirar o recurso, né? Bem, pessoal, sei que vocês aqui têm várias, né, comentários. Valdir Cabral dizendo ter gostado do programa, que bom. Chile Siqueira, a mesma coisa. Stella Luzes, agradecendo também pela pesquisa. Mônica Yosimura, também sempre aqui presente. Então é isso, pessoal. Agradecemos, então, pela paciência e pela oportunidade que vocês nos concedem. Se não fossem vocês, nós não teríamos, obviamente, o estímulo de trazer esses nossos estudos, essas nossas análises críticas, sim, porque nós temos que exercitar e desenvolver sempre o nosso senso crítico, porque é isso que vai fazer com que esses espertalhões não nos enganem e não engane aí um grande número de pessoas que, infelizmente, existem e estão aí sendo ludibriadas por esses verdadeiros heterodoxos, porque eles não têm comprometimento nenhum com a verdade. Não é por nada que heterodoxia é a mesma coisa que cacodoxia e que quer dizer
ensinamentos perversos. Tem muita perversidade aí, porque se as pessoas tivessem um mínimo de senso moral ancorado no espiritismo, jamais produziriam, né, esses conteúdos lamentáveis que nós vimos aí. Só não vimos mais, né, porque ia ocupar um tempo muito grande do nosso estudo e poderíamos ter algum problema aí com o YouTube, então foram apenas trechinhos, que a gente sabe que o YouTube não vai criar nenhum problema. Bem, pessoal, então agradecemos e amanhã teremos o Polêmica Espírita. Então nos aguardem lá na Rai TV, depois passamos aqui no canal, que então, como vocês bem sabem, se inicia às 8 horas. Então aguardo vocês lá no mais um Polêmica Espírita, e também na quinta-feira teremos o estudo de O que é o Espiritismo, do verdadeiro, inesquecível e realmente grandioso Allan Kardec. Inclusive, o falso Kardec vive, né, comentando, e tem gente que tem até a foto de Allan Kardec na sala. Ele vive dizendo isso. Ele acha que essa foto a gente fica beijando ou fica orando ali na frente. É um pequeno cenário, né? Possivelmente essa pessoa se esquece que existem cenários. Como eu não posso montar um cenário aqui, eu coloquei ali, né, a foto de Allan Kardec representando, né, um símbolo, né, daquele que é o verdadeiro, né, baluarte, o verdadeiro representante da doutrina espírita para nós que queremos ser verdadeiros espíritas. Então, né, lamento que ele se incomode tanto com um retrato ali, que nada mais é que um símbolo. Nós não fazemos nenhuma oração, não é né, não representa nada de material em si, mas apenas uma representação aí do nosso sistematizador da doutrina espírita. Então, uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.